Bom, então, vamos lá, né? Vamos começando agora. Então, bom, a Yasmine me mandou uma mensagem dizendo que não vai poder vir hoje, né? Acho que eu já falei aqui para vocês, porque roubaram o carro dela e ela está resolvendo essa parada por aí, tá? Mas, enfim, vamos. Hoje a gente vai trabalhar esse segundo texto, né? Que é a teoria queer, a questão da diferença, da Richard Miskolc. É um texto parecido com o primeiro, né? Ele, em termos de conteúdo, ele traz algumas questões diferentes, obviamente, mas ele tem mais ou menos a mesma estrutura muito parecida. Eu tive a impressão que a gente ia continuar o primeiro texto. E foi? Agora eu não sei. Bom, nada impede que a gente vocês possam colocar questões aí do primeiro texto ainda, não tem nenhuma relação de exclusividade também não, até porque as questões são, como eu disse para vocês, nossa metodologia é essa, né? A gente pega alguns textos e às vezes nem são propriamente os textos principais da temática para permitir um debate e referir aos textos mais primários, vamos dizer assim, no bom sentido primário. Tá bem? Teve duas coisas no texto anterior que eu estava vendo aqui e vou te chamar a atenção. Diga aí. Posso colocar? Pode. Você, pessoal aqui do online, está ouvindo bem o pessoal está falando aqui? Não eu, a pergunta Sim, do tá. Não ouvirem ou quiserem fazer alguma intervenção, avise. Diga aí, Vitor. Tem na página Estou sendo texto aqui. 8 do texto anterior, o autor está falando da Butler, não sei se da Butler, e aí ela menciona um comentário do Preciado, falando que gênero para Butler está onde tem uma essência, mas na verdade é uma prática discursiva, popular, performática e tal. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que ela fala que gênero, o Preciado fala, né, que gênero é uma prática de reconhecimento político. E aí eu fiquei pensando se esse reconhecimento político tem a ver com o gênero ou com o sujeito. Como se a partir do gênero você é reconhecido politicamente. Isso faz sentido, né? Faz. Foi isso que eu entendi, mas eu quero saber o que é esse significado. E veja bem, aí essa sua questão é interessante porque ela incide sobre, por exemplo, uma certa concepção do suposto psiquismo ou da subjetividade, tal como isso é concebido na psicologia, que é, de uma maneira, nessa perspectiva que a gente está trabalhando com Foucault e etc., até mesmo a própria psicanálise, é uma concepção ingênua, porque acredita que subjetividade ou psiquismo, ou essa coisa como se fosse uma internalidade. Está entrando gente aqui. Uma internalidade psicológica fosse uma coisa realmente interna, individual, né? A ideia do individual e que não é propriamente com essa perspectiva, por exemplo, a ideia de processo de subjetivação no Foucault não trabalha dessa maneira. Então, por exemplo, é claro que isso tem um efeito individualizante, de determinada maneira. Você dizer se é homem, se é mulher, ou se é homossexual, se é hétero, ou o que for, isso tem um efeito individualizante, né? Cria uma certa individualidade. Isso eu não vou nem entrar no ponto de vista da psicanálise, porque isso complicaria um pouquinho, porque a gente entraria na relação singular do sujeito com o corpo, com o gozo, e aí iria levar a gente por uma via que seria um pouco complicado. Mas ficando com Foucault e os estudos de gênero, por exemplo. Quer dizer, só um pequeno parênteses. Lembrem-se que o Freud, lá na psicologia das massas, ele faz uma afirmação que virou canônica de que toda psicologia individual é social. Tá? Então, isso já, tudo bem? Uma afirmação já, não é uma das conhecidas, repetidas de Freud.
Isso quer dizer que exatamente essa ideia de processo de subjetivação, ela implica de que a ideia de uma subjetividade, ou de um funcionamento subjetivo, vamos dizer assim, no sentido ingênuo da psicologia, ele é atravessado por uma série de discursos e formas e proposições que são fundamentalmente políticas, né? Então, quer dizer, isso que o autor aqui coloca nesse texto, né, de que, por exemplo, isso é exatamente os estudos de gênero, a Butler, Preciado e etc., colocam de como a ideia de uma heteronormatividade compulsória, de como a heterossexualidade implica um certo rechaço da homossexualidade do ponto de vista discursivo, político, e também a Butler leva isso às consequências estruturais, né? A Butler, naquele texto que a gente trabalhou dela, não, é no problema de gênero, ela leva isso às suas consequências estruturais. Ele vai colocar exatamente que a heterossexualidade é fundada, é sustentada pelo que ela chama de foraclusão da homossexualidade, né? Então, no sentido estrutural da psicanálise, é como se a Butler fosse até lá, ou pelo menos se propõe aí. Bom, tem uma discussão aí para saber o que é que a Butler chama de foraclusão, que é um termo do Lacan, né? Ela pega do Lacan, mas a foraclusão dela não é a mesma foraclusão do Lacan, mas enfim. De todo modo, ela vai até essas condições estruturais. Então, é como se você tivesse que considerar, por exemplo, de que, inevitavelmente, o funcionamento estrutural do sujeito ele é inevitavelmente político. Se você considera assim, se você fosse pensar assim livremente, meio ingenuamente, na própria psicanálise, a psicanálise não implica uma interdição, uma inibição da pulsão, está lá no Freud, no mal-estar, né? Tal. Como essa relação de inibição pulsional, como o Freud diz, a pulsão tem que ser domesticada. Vai ser domesticada pelo quê, né? Obviamente que isso tem a ver com certas formas, certas interdições, certos discursos que a cultura interdita e ou autoriza. O gozo, por exemplo, em Lacan, é mais ou menos isso. A gente não goza da maneira que quer. Não é assim, né? A forma como a gente goza ou vive a nossa sexualidade, ela tem a ver, o gozo aqui, tanto no sentido ingênuo, né, dos prazeres do corpo, como o gozo no sentido mais amplo, no sentido lacaniano do termo. Isso depende de uma certa estrutura discursiva na cultura que autoriza ou interdita algumas formas de gozo. A polêmica toda da psicanálise é essa, né, de como hoje nós temos uma série de formas de gozo autorizadas que até pouco tempo não eram, né, e toda essa discussão, né, do declínio do pai, de como a patriarcado, a cultura patriarcal, com a figura do pai, que seria essa figura interditora, né, da lei paterna e tal, e etc., promovia uma certa forma de gozo. Com esse declínio da figura da imago paterna, enfim, tem uma série de definições, né? No fim das contas, é um certo declínio do patriarcado, ele ainda está aí, mas é visível que está em declínio, né? A modernidade fez isso, né? A posição originária de balizamento, de mestria do pai, né, do patriarcado, desde o início da modernidade, foi sendo dissolvida, né? Dissolvida é uma palavra muito... Foi entrando em declínio. Então, quer dizer, você não pode acreditar que como a psicologia, boa parte da psicologia acredita que a psicologia é uma coisa interna minha e não tem nada a ver com isso. É uma coisa individual e não tem nada a ver com isso. O meu corpo, que é isso que a gente está estudando, né? O meu corpo é uma coisa biológica que não tem nada a ver com a política. Seu corpo está recheado de interdições simbólicas, discursivas e políticas. Você come cachorro? Se você fosse coreano, você gozaria comendo cachorro. Não é verdade?
Quer dizer, veja, as interdições alimentares, por exemplo, desde o judeu, né? O judeu não come porco. Então, quer dizer, só isso basta, isso para entrar em outras interdições mais extravagantes, né? Mas só isso basta para mostrar, por exemplo, como seu corpo está atravessado, o que seria supostamente biológico, né? O que você deve comer ou não deve e tal. Isso tem a ver com os discursos. E esse negócio agora de ser vegano, né? Não tem um papo desse agora. Quer dizer, é uma coisa muito contemporânea, né? Quer dizer, nunca tinha ouvido falar nisso até 5 anos atrás. Começou esse negócio de... Não, Virou mas... polo, né? Bom, tudo bem. A Silvia quer falar, diga aí, Silvia. Pronto, aí pegando aqui um gancho, né, que o Ouvindo colega aí? estava falando aqui. Está conseguindo ouvir? Se o pessoal não conseguir ouvir direito aqui, eu traduzo. Certo, pegando um gancho, né, que o colega está na página 8, e aí na página 8 vem falando desses grupos historicamente subalternizados e explorados, não tem como não falar das mulheres, ainda mais quando o senhor traz também essa referência de corpo, né, aí eu estou lendo atualmente o Mito da Beleza, né, que trata de como as imagens da beleza são usadas contra as mulheres. E aí, nesse livro, vem falando de que as mulheres antigamente trabalhavam 5 vezes mais que os homens, e ganhavam menos. Atualmente, elas trabalham 2 vezes mais que os homens, continuam ganhando menos. Ou seja, essas mulheres são muito fortes. E logo esse sistema viu que não tinha como parar essas mulheres, a não ser que produzissem outras demandas. E aí vem a demanda da estética também, né? Produzir insegurança nessas mulheres, baixa autoestima, exaustão, né? Grande parte do tempo acaba sendo levado para esse corpo também, né? Até eu me lembrei de uma colega que tinha visto numa matéria dizendo que uma passista, né, do carnaval gastou 60 mil reais para se preparar. 60 mil reais eu gasto no mestrado aqui da Unifor, né? Então, assim, não tem como a gente não fazer alguns comparativos do quanto custa caro ser sujeito, ainda mais quando você fala de um lugar de ser mulher. Claro, é exatamente isso. Quer dizer, nosso funcionamento como homem, como mulher, como homossexual, como o que for, quer dizer, esse tipo de funcionamento, ele está completamente atravessado de uma série de discursos. E é claro que, obviamente, aí você, por exemplo, clinicamente falando, você teria que interrogar como é que isso afeta o sujeito singularmente. Mas isso não quer dizer, o singular não é a mesma coisa que o privado. Quer dizer, nossa língua, nossa fala é singular, mas ela não é privada. É diferente, por exemplo, porque a gente participa do laço, do acordo social que o simbólico faz. Então, eu falo singularmente, porque senão seria um autômato. Né? Ou alguns autistas falam de uma maneira autômata, por exemplo. Né? Mas a minha fala não é privada. Ela não é como é que chama os evangélicos, tem esse negócio? As glossolalias, não é? Mas eles dão um nomezinho, né? Língua, não sei das quantas. Falar em línguas. Falar em línguas. Quer dizer, se isso na verdade é canalice, não é delírio, né? Mas é uma canalice que o pastor começa a enrolar a língua e falar um monte de besteira. Quer dizer, isso é uma língua privada, né? E que não tem nada a ver, não está no campo do acordo simbólico social. É lógico que a minha língua singular, a minha fala singular, ela está no acordo simbólico, né, social. Tanto é que eu estou falando, vocês estão me entendendo, e vocês falam e eu entendo, né, de uma certa maneira, tem uma significação possível, mas ela não está toda lá. Ela tem uma parte que fica no meu corpo. Tudo bem. Mas, de todo modo, não é que, por exemplo, um delírio é uma língua privada, é uma fala privada. Né? Tanto é que você não entende. O cara está falando português e você não está entendendo o que ele está dizendo, porque ele não tem as amarrações, né, da estrutura de linguagem, que é a lógica da estrutura de linguagem, que é a lógica simbólica, que o Lacan desenvolve isso em vários momentos na obra dele. Ele não participa do laço social nesse sentido. Né? Então, sua língua, com essa língua na língua, né? Então, sua fala, ela é singular. Sua análise
é singular, mas ela não se retira do coletivo, do social. Entende? É diferente de você fazer uma coisa delirante, e aí sim, a privaticidade da fala psicótica, que realmente está fora do acordo social, né? Do acordo simbólico. Diga. Não, daqui a pouco você havia comentado, né, da vida. E aqui, desse, quando ele vai falar sobre a questão hegemônica, sujeitos subordinados, apropriados e outros não, né? Como essa categoria de objeto. Tem um ponto aqui, eu vou ler uma linha, né? Diz o seguinte: ainda que não expressa, a homossexualidade é o grandioso sem o qual o hegemônico não se constitui, nem tem como descrever a si próprio. E antes ele estava falando sobre uma questão de finalidade da linguagem, né, de onde se forma, né, a hegemonia em comparação inferior. Eu não entendi muito bem o que você comentasse. É no sentido que ela fala aqui, né, quer dizer, esses sistemas discursivos que criam uma certa seres normais e hegemônicos. Quer dizer, essa ideia de seres normais e hegemônicos que a psicologia está dentro disso, a psiquiatria também, a psicanálise, de uma certa maneira, também, né? Apesar de que ela tem mais condições de sair disso, mas participou disso também, de uma certa maneira, desses sistemas de dominação, vamos dizer assim, patriarcado e etc. Mas para você criar seres normais e hegemônicos, você precisa dizer o que não é normal, você precisa criar os anormais e abjetos. Né? É isso que a crítica ao binarismo é dessa ordem, né? De que existe uma... Oi, chegou cedo, hein? A crítica ao binarismo é exatamente alguma coisa dessa ordem, entende? Quer dizer, há uma oposição que é um pouco a velha e boa oposição normal e anormal. Né? Quer dizer, você cria para que isso seja, para que essa normalidade, ou essa hegemonia, como é o caso da heterossexualidade, né, seja reconhecida e posta na condição de ideal cultural, você precisa criar os seres e as sexualidades abjetas. Quer dizer, foi isso que os estudos de gênero vieram denunciar, né, de uma maneira mais categórica. Na história das psicopatologias e da própria psicanálise, assim, mais no começo do século, meados do século, etc., essa condição abjeta recaía sobre os perversos. Né? A condição perversa e tal. A Rudnescourt, a Elizabeth Rudnescourt, vocês devem ter ouvido falar já nela, né? Tem um livro muito interessante, se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos, né? Nós Mesmos? Acho que o título é esse. Que é sobre a história das perversões. Parte obscura de nós mesmos. É uma coisa assim. Sim, né? Acho que é. Quer dizer, a grande sacação do Freud, a grande revolução do Freud, por exemplo, foi dizer isso, né? De que, olha, a perversão não está... A psiquiatria do século XIX fez o texto passado fala disso, né? Dessa classificação das perversões, que Foucault cita lá na história da sexualidade, né? Entre outras coisas, né? A classificação das sexualidades perversas no século XIX, que o Freud cita, né? Nos 3 ensaios, o Ebbinghaus, o sexólogo do século XIX, né? O Ebbinghaus, o Krafft-Ebing, esses caras que fizeram a classificação das perversões. E aí o que é que o Freud faz? O Freud vai dizer, olha, espera aí, vamos com calma. Nós não estamos tão longe das perversões. A criança é um perverso polimorfo, o famoso perverso polimorfo do Freud. Mais do que isso, a pulsão é perversa. A sexualidade humana, sendo pulsional, inevitavelmente é perversa. Quer dizer, isso é um absurdo. 1905. Imagine isso em 1905. Né? Até hoje é considerado um absurdo. Entende? Então, é claro que depois disso, isso não deixou de
dentro da própria psicanálise, tem um efeito moral também, né? Contra as perversões. Isso terminou se produzindo dessa forma, né? Mas isso discursivamente, é um negócio fantástico, né? Porque se passou a pensar, e a influência da psicanálise levou a isso, por mais que tenha levado também uma certa moralização das perversões, mas levou a se pensar essa proximidade, né? E veja que a psicanálise trabalha com isso. O que é considerado abjeto está muito próximo do sujeito, né? Mas isso não recusa. Eu não vou entrar nessa questão pela psicanálise agora, mas depois a gente já falou disso, né, em um momento anterior. Aí veja que, culturalmente, discursivamente falando, o discurso hegemônico faz isso, né? O que não está dentro da norma ou da heterossexualidade normativa e compulsória é posto na condição abjeta. Mais na frente, esse mesmo texto, ele vai falar do encontro não só da teoria queer, ele fala especificamente da teoria queer. Mas, na verdade, são os estudos de gênero também, né? O encontro dos estudos de gênero com os estudos pós-coloniais. E é muito interessante, porque essa mesma lógica da abjeção que ele fala exatamente dos grupos subalternos, dos saberes subalternos, etc. Essa mesma lógica da abjeção relativa à sexualidade e ao gênero, por exemplo, ela pode ser trazida através da famosa interseccionalidade para a lógica da raça. Exatamente. Hoje em dia, a metodologia da interseccionalidade é essa, né? É você trabalhar numa interseção, numa lógica metodológica, onde você trabalha, por exemplo, sexo e raça. E mulher é uma categoria enorme. Agora, mulher negra já não é a mesma coisa, né? Mulher negra e pobre é outra coisa. Entende? Metodologicamente, isso tem uma... Quando você vai fazer pesquisa, aqui no mestrado, doutorado e tal, né? Você tem que considerar... É claro que você pode trabalhar com isso ou não, dependendo da pesquisa que você vai fazer. Mas, metodologicamente, é preciso você considerar, né? Pode ser que você vai fazer a maternidade, para usar o exemplo aqui da pesquisa da Elisa, né? A maternidade na mulher. Qual mulher, né? Mulher classe média, mulher negra, de baixa renda, que isso faz diferença, né? Do ponto de vista de como se experimenta discursivamente, inclusive, a maternidade, por exemplo. Entende? Na verdade, não é a maternidade, é a não maternidade, né? Talvez outros discursos, porque aí você também. O que a psicanálise não renuncia é a interrogação singular do sujeito. Veja bem, volto a insistir com isso. A análise, porque tem essa discussão dentro da própria psicanálise, né? Essa história depois, então, de uma certa condição política e tal, da psicanálise, de uma certa politização da psicanálise, rolou esse papo de que a psicanálise é a política e é neutra e essa bobajada toda que se diz por aí, né? Nós não estamos falando de política partidária, não é isso, né? Apesar de que, do ponto de vista ético, não tem como não ser partidário, né? No nosso caso aqui, né? Como é que você... Hã? Pois é, a nossa psicanálise... Não, falando da psicanálise brasileira, por exemplo, porque, por exemplo, que a psicanálise é política, pegar um cara como Jacques Millet, que é o review da obra, então eu sei que ele é cristão. Acho que essa nem é muito distante, né? É claro que teve uma reação dentro da psicanálise, uma reação, para ser redundante, uma reação reacionária. Na psicanálise, por exemplo, eu vi isso. O Millet, Bellman, por exemplo, fizeram críticas assim meio nefastas ao casamento gay, por exemplo, né?
o nome lá na França não era casamento gay, era um termozinho jurídico, eu não me lembro qual era. Mas, enfim, essa coisa como se tivesse uma coisa meio catastrófica, meio apocalíptica, de que o casamento gay vai acabar com a humanidade, vai, né, uma coisa desse tipo, né? Assim, então, é uma coisa meio bem reacionária mesmo, de uma certa... Isso na psicanálise lacaniana, né? Na psicanálise lacaniana. Né? Na IPA, eu nem sei como é, mas imagino que não seja muito diferente. Mas, enfim, o fato é que a gente não pode recusar os atravessamentos discursivos do sujeito. Né? Porque, como eu disse, ser singular não quer dizer ser uma individualidade, né? Uma coisa meio... uma individualidade separada, né? Independente. Isso não existe. A prática psicanalítica não renuncia à ideia de interrogar o sujeito singularmente, mas não aceita. Usem a frase do Freud como refrão. Toda psicologia individual é social. Esse negócio de individual e social é meio ruim, mas tudo bem, era o que o Freud tinha na época. Né? Mas tudo bem. Entende? Então tem uma coisa que se aproxima disso, mas que exatamente não chega, por exemplo, o Foucault não chega onde Butler chega. O Foucault fala dos processos de subjetivação, mas ele, em nenhum momento o Foucault vai falar da condição estrutural do sujeito. Numa pegada muito psicanalítica, por exemplo, como é que o sujeito se constitui. Foucault não fala disso. Foucault fica na situação discursiva, política e tal, e etc. Até porque o Foucault diz, olha, eu não sou psicanalista, não tenho nada a ver com isso, não é a minha e tal. A Butler, não. Se vocês lerem A Vida Psíquica do Poder, é muito interessante, porque ela vai falar exatamente de que como ela pega o modelo lacaniano da constituição do sujeito na relação com o outro, né? Essa ideia lacaniana, o sujeito se constitui na relação com o outro e tal, e vai fazer todo um desenvolvimento sobre a questão da sujeição que o sujeito tem ao outro. Relação de poder que existe, por exemplo, nessa relação de sujeição ao outro. E é um desenvolvimento muito interessante. Né? Curiosamente, ela não se refere a Lacan, mas a lógica é toda lacaniana. Né? Mesmo a leitura dela sendo uma leitura que ela traz para a constituição estrutural do sujeito, que teoricamente seria a política, né? Ela traz, por exemplo, a questão da relação de poder, né? E dessa relação de sujeição. E tem uma coisa muito interessante lá para mim, é o melhor livro da Butler, A Vida Psíquica do Poder. E ela vai falar, por exemplo, de como esse poder, o próprio sujeito, usa disso para poder sair de uma condição de sujeição. Mas não estar numa condição de sujeição é impossível. É claro que aí onde entra a questão do sujeito. O sujeito ele não pode ficar completamente submerso à sujeição. Não. Curiosamente. Exatamente. Entende? Então, não tem como não se pensar esse processo de subjetivação, que é mais ou menos como Foucault chama, né? Essa distinção entre Foucault e a Butler é um pouco essa. O Foucault não vai até onde a Butler né, de forma atrevida vai, porque ela também não é psicanalista, né? Mas ela se propõe a isso. Parece que os não psicanalistas estão falando melhor da psicanálise. Sim, tem um movimento que vem, né? Esses movimentos todos, os estudos de gênero, os estudos pós-coloniais, decoloniais, estão... Os psicanalistas estão preocupados em falar da psicanálise assim, aquela teórica, né? Ele não se atenta às questões contemporâneas, né? A psicanálise está vivendo um momento eu chamo de reinvenção, a partir dessas convocações
Essa briga já existia com a filosofia, né? Uma boa briga, briga no bom sentido, a discussão. Isso vem, por exemplo, desde da boa briga com os pós-estruturalistas, Foucault, Deleuze, Guattari e Companhia Limitada, né? Que não foram muito, as consequências não foram. O Antiédipo, por exemplo, é um texto de 70, se não me engano, 1970. Não tiraram muitas consequências disso, né? Não teve muito efeito, porque veio o furacão Lacan, né? E o furacão Lacan meio que tamponou um pouco, sobressaiu. Década de 80 e 90, assim, vivemos o furacão Lacan, né? Pois é. Guattari, vocês sabem que fez análise com Lacan, né? 7 anos. Era analisante do Lacan. Os caras eu acho mais interessante, assim, Mas, enfim, eu não sei se a gente esgotou essa questão, mas a ideia geral é essa, né? De que nós não trabalhamos, por exemplo, com a concepção ingênua de psicologia, do psicologismo, né? Porque a psicologia é uma subjetividade interna, uma interioridade psicológica meio que independente, é minha e ninguém tasca, como se diz na gíria, né? Não é assim que funciona. Tem toda uma relação de sujeição discursiva, a própria estrutura de linguagem, né? Essa lógica, né, que Lacan descreve, que a Butler politiza, né? É essa. Como é que a gente se relaciona com a estrutura de linguagem, se não se submetendo a ela? Toda a lógica da alienação e separação em Lacan mostra esse drama, né? Você não tem como, você não tem liberdade, né? Ou você fala, ou você fala. Não tem liberdade, né? Você, né, inevitavelmente está no campo da linguagem e não sai dela. Bom, aí tem um porém, né? Se é possível, uma vez eu tenho um capítulo no livro organizado pelo Raul, o Raul e o Rafael, que é um livro que eu comento o livro do Agamben, que é O que Resta de Auschwitz, que é um livro que eu recomendo, é um desses livros que você lê no sábado à tarde. Não, é um livro pesado, mas não é um livro difícil. Não, mas ele não é difícil, mas ele é. Que a figura o Agamben é um cara que trabalha com a figura chamada Homo sapiens, que tem a ver com essas questões que a gente está falando das abjeções, né? E depois o Mbembe traz isso, coloca isso em termos raciais, né? Mas antes não, né? Porque são contemporâneos. Tanto o Agamben como o Mbembe estão vivos aí e escrevendo. Mas a figura do Homo sapiens é uma figura que o Agamben ele é mais erudito do que o Mbembe, né? O Mbembe é mais político e tal. O Agamben ele é mais erudito, trabalha com direito, com a religião, um filósofo de muita erudição. Então ele pega essa figura do Homo sapiens, que era uma figura do direito grego ou romano? Bom, romano, direito romano, que era assim, era uma figura, o Homo sapiens era uma figura que perdia todas as suas, não é nem características, toda a sua propriedade jurídica, todos os direitos. Perdia tudo, de maneira que, por exemplo, se você matasse um Homo sapiens, isso não era um assassinato. Entende? É como se ele perdesse uma certa condição de humanidade, né? Uma figura fora, matável. Não, é uma figura, o Homo sapiens, o Agamben tem 6 livros sobre isso. É uma figura jurídica, tá?
que o Agamben traz, e obviamente que ele atualiza. Ele atualiza, por exemplo, levando isso, ele faz esse livro, é um livro fantástico, marcou época e marca pensamento. São esses livros que mudam o pensamento, né? História da Loucura, por exemplo, é um que mudou o pensamento, os 3 ensaios do Freud, e milhões de textos do Freud, né? Porque cada ano ele fazia um que mudava o nosso pensamento. Esse eu considero, esse do Agamben, eu considero que é um dos. E o Agamben faz, o livro se chama O que Resta de Auschwitz, e ele faz uma analítica da situação do campo de concentração, e ele apresenta uma figura que existia no campo de concentração, cujo apelido, né, era muçulmano. A figura, as pessoas, obviamente, não eram muçulmanos, porque eram judeus, né, no campo de concentração, mas era uma figura que chegava numa situação de declínio, de decrepitude física e mental, que virava um zumbi, né, e que ele ficava assim, o corpo ficava curvado por conta da debilidade física e mental, e as pessoas diziam que eles faziam assim como se fosse um muçulmano. A curvatura do corpo é como se fosse um muçulmano rezando. Aí ganharam esse apelido em Auschwitz, eu não sei se nos outros campos isso também acontecia, mas em Auschwitz tinha esse nome. E que era exatamente assim uma figura que, sim, era como se fosse. Se você vai para o campo de concentração, você já é matável. Não é? Dentro do campo de concentração, existe o mais matável ainda do que os matáveis, que eram muçulmanos, que eram esses seres que perambulavam, e que o Agamben descreve assim, de que um guarda passava, dava um chute, o cara morria. Estava em tal condição de decrepitude. E, enfim, a ideia do Agamben é exatamente trazer isso para o mundo contemporâneo, né? E trazer essa discussão. Inclusive, ele não desenvolve isso, mas nós podemos trazer para a discussão sobre a abjeção. É mais ou menos isso, quer dizer, você pega o cara, joga no camburão, né? Joga uma bomba de gás dentro, tem a mínima consequência você matar uma pessoa, esse ser é um homo sapiens, ou é um muçulmano, né? Tem essa posição. Hã? É medo da taxa de nos dados. Vamos assistir o da Assistiu o quê? Assistir a caixa. Porque não sabe os dados. Aí tinha os dados, era muito na caixa. Era a galera que... Ah, não, vai lá. Ai, tem não, deve dar assim, só do lugar assim, né? Bom, nada consegue ser pior do que nada consegue ser pior do que o BBB, né? Mas, enfim. Entende? Então, hoje, por exemplo, a gente pode trazer essa discussão. Quando eu chego na metade do livro do Estado, quando o meu existiu, ele, ó, não, cara, não é bem isso, não, é ótimo. O que o Mbembe, por exemplo, e aí esse trecho da palestra sábado da tarde, que é o necropolítico do... O necropolítico do Mbembe é mais ou menos isso, né? Quer dizer, Não, é melhor esse aí do que eu acho. É melhor sim. História, professor, né? É um negócio mais... No caso, você parece a cidade, cara, assim, meu Deus, a autoridade não poxa. Volta, vamos parar. Você já sabe. Exato, cara, você fica de cara, assim, olhando, lendo isso, sabe? No sábado à tarde, eu vou tomar cerveja, eu vou ler isso não, né? E o mais... Eu não vou não tomar cerveja, eu vou continuar lendo. É bem assim. Não, isso não. É lindo como essa... Nossa, e necropolítica dá para falar cerveja. Em Agamben, o termo é tanatopolítico. O Mbembe, ele traz isso para a questão racial,
E a necropolítica diz respeito ao assassinato de populações negras, né? Mas terminou ganhando uma expansão, né, de tal ordem de que são essas populações que não são só negras, né? São as populações consideradas abjetas. É aí que voltamos à questão, esqueci teu nome, Juliano. A questão do Juliano, quer dizer, essa população fora da norma, fora dos padrões, ou fora, hoje você pode dizer assim, fora de uma certa lógica do mercado, por exemplo, e são populações abjetas que são matadas. Então, a polícia entra e faz e acontece, e isso não tem nenhuma consequência. Aquele cretino lá, bolsominion do Rio de Janeiro, governador, que saía no helicóptero atirando na população, na favela, né? Ele não saía... Tal do Witzel, né? Auschwitz. Por sorte, ele demorou pouco, não foi preso, entrou um que não sabe se é pior, né, provavelmente, mas, enfim. Oi, isso. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu nunca cheguei a ler o Agamben direto na fonte, eles falam sobre ele. Mas eu já cheguei a ler a análise e tal. Uma coisa que eu acho interessante quando eu tive contato com algumas ideias do Agamben foi justamente isso, assim, que parece... Porque no caso da Hannah Arendt, parece que ela cria uma categoria do totalitarismo e tal, né? E aí, às vezes parece que esses fenômenos, né, de objetificação, elas são exclusivos desse tipo de evento, sabe? A impressão que eu tenho com a Agamben, tipo assim, é como se ele mostrasse que é uma característica, né, da direção, que ela se estende para vários tipos de regime dentro da modernidade. Exatamente. O Agamben, por exemplo, eu digo que o Agamben é quem desenvolve a biopolítica em Foucault, né? Foucault dá um certo desenvolvimento e depois o Agamben dá um outro desenvolvimento. Um dos pontos de discordância entre o Agamben e o Foucault é o fato de que o Foucault, por exemplo, acredita de que a lógica soberana ela se dissolveu, que o Estado moderno ele não é mais soberano, no sentido da soberania antiga, né? Não é mais o rei, tal, o poder não é mais soberano. O diagrama soberano do Foucault, ele foi diluído em micropoderes, né? A biopolítica, o poder disciplinar, o poder pastoral, esse desenvolvimento da teoria do poder que o Foucault faz. E é como se o Foucault achasse que o Estado moderno ele não é soberano. Ele renunciou a uma certa condição de soberania, mesmo não é que ele perdeu o poder, né? O poder ele é administrado, é regido de outras formas que não dentro da lógica soberana. O Agamben não concorda com isso. O Agamben acha que o Estado moderno, e aí o outro livro também que dá para ler sábado à tarde, do Agamben, é o Estado de Exceção. Né? Ele vai dizer isso, é isso que você está dizendo. Ele vai dizer que o que caracteriza o Estado moderno é a posição do Estado de estar sempre em estado de exceção. Né? Estado de exceção é estado de sítio. Né? Estado de sítio, que é o estado de exceção, que vocês conhecem a história, o AI-5, né? Nosso AI-5 foi um estado de sítio juridicamente, né, imposto. Quer dizer, o Estado suspende a lei, né, e pode agir independentemente acima da lei, né, ou abaixo da lei, em função, nesse momento, nesse tempo, do estado de sítio, que é o estado de exceção. Como ele trabalha muito com direito e com a religião, o Agamben, né, ele vai fazer toda essa discussão e mostrar, ele não desconhece a psicanálise, né? É uma discussão muito interessante, né, que o Freud faz no Totem Tabu, por exemplo. Né? Primeiro, o pai, ele está submetido à lei, né? Por exemplo, né? Estava fora da lei, porque a lei ainda não existia, a lei só passa a existir quando o pai é assassinado, na lógica freudiana do Totem Tabu. Né? O Estado, ele está acima da lei, né? Ele é o
como é que é? Ele fica numa posição, não é? Ele pode suspender a lei e, de repente, não sofrer os efeitos da lei, porque ele é o agente da lei, entende? Tem toda essa discussão muito interessante no Agamben. Então, ele discorda do Foucault para mostrar exatamente isso, de que o estado de exceção é o modelo do Estado moderno. Está aí os Estados Unidos, com a história lá depois do 11 de setembro, que isso ficou muito claro. Está aí toda essa situação, por exemplo, dos imigrantes africanos, né, que vão para a Europa e como é que são tratados. E são todos homo sapiens, né? Anteontem, foi ontem, morreram 40 numa balsa. Nenhuma... Na história, as coisas davam a lei sempre conforme esse tipo de interesse. Exato. Então, eu fico me parecendo que ele acredita em algum tipo de lei universal, assim, entendeu? Não. Quer dizer, não, eu sei que eu não acredito nisso, mas cai nisso, pela lógica do pensamento dele. É porque, veja bem... É como se ele tivesse Kant do Sade, né? Como se ele estivesse considerando um argumento universal do Kant. Mas veja bem, o discurso da modernidade, desde a Revolução Francesa, qual é? Igualdade, liberdade e fraternidade. Depois da Revolução Francesa, obviamente que não é assim, né? Nesses 4, 5 séculos de modernidade, supostamente, nós fomos nos constituindo, inclusive subjetivamente, como não é nem só a razão, é o direito jurídico, o direito psicológico, o direito à propriedade, esse papo todo. Né? Nós fomos nos constituindo como indivíduos modernos, que é uma categoria subjetivante, que é uma categoria política, psicológica, jurídica, enfim, que é o que nós modernos somos. Somos, entre aspas, né? É como nós... Por exemplo, todo mundo que nasce tem direito e tal, não pode ser assassinado. O Estado não pode matar. O Estado soberano matava. Não é? O Estado soberano não só matava, como fazia um teatro, que era o suplício lá do... Né? Fazer morrer. O Estado moderno, supostamente... O Estado moderno, supostamente, não pode matar. A polícia matando todo dia, sem nenhuma consequência. Okay? Então, quer dizer, o discurso hegemônico e dominante qual é? Somos todos iguais nessa noite, indivíduos modernos, com direitos, deveres e etc. Certo? Não. Não é assim. Não é? Os indivíduos, as mulheres se tornaram indivíduos modernos em 33, no Brasil, né? Só passaram a votar em 33, por exemplo. Então, é uma categoria, não é os direitos universais. Acontece coisas que não estão na lei, e quando ele vai para o mata, ela acaba sendo para a mulher não ser espancado. Mas tinha, antigamente, como o tempo mudou, era propriedade. Existia uma coisa chamada direito de defesa da urna, que o cara podia matar a mulher se achasse que ela ia contra um poder. É igual se divorciar. Juridicamente, se divorciar também podia haver esse mesmo, né? O mesmo discurso. Se ele quisesse chegar e dizer que ele não queria se divorciar dela porque ela era uma mulher que me considerava uma mulher que fazia coisas fora do casamento, ou que era até por momento. A gente não tem mais esse direito, não existe mais esse direito do homem em 2005, sei lá, coisa assim. Tipo, a Leandrinha não vi isso aqui. Aí, tipo, a gente não podia abrir uma conta de banco. Se eu nasci com 45, quando eu nasci, eu não podia abrir uma conta. Isso aí não seria quase que um micro estado de exceção? É exatamente isso. Quer dizer, você... Não, mas porque... Maior doação, quando ele vai para a sociedade moderna. Não, mas veja bem, é isso que o Agamben está denunciando. O que você está falando, você está concordando com o Agamben. O Agamben está denunciando. Ele não está dizendo que existe uma lei que a gente tem que acompanhar a lei, nem. Ele está dizendo o contrário, de que a lei é furada. Isso. E que o discurso hegemônico, que somos todos iguais,
e tal. Não vale para todo mundo. Né? Falando de adquisição, estou lembrando de uma quando cheguei depois de criar a vontade para ver se ela era um pouco falando de perícia nacional. Sim. Perícia nacional que havia saído da residência. Estava trabalhando com o público. E a reportagem dizia detalhes. É exatamente falando esse sai do Damian, você vai ver isso também. Bom, eu acho que é um pouco diferente isso, porque, por exemplo, no caso dela, está tudo dentro do aparato jurídico, né? Mas Ela dentro do aparato jurídico, ela também paga. paga. Então, vai necessário dizer Que ela está trabalhando. Ah, sim, entendi. está trabalhando com ela, e para outros detalhes, a advogada não se atinha ao detalhe de dizer que ela deixa beneficiária, mas aos detalhes de como, no que ela está trabalhando, Entendi. qual é o dia dela. Sobretudo, Entendi. para quem assistiu o documentário dela, a chegada dela é muito interessante. Muito. Então, é impossível não ver uma notícia dessa. Para quem viu o documentário, não perceber isso. Isso continua, né? Desde... Sim. Daqui a pouco ela Quer dizer, se um homem mata, não sei se o pessoal está escutando aí, estão falando da Elisa Matsunaga, aquela mulher que matou e esquartejou o marido. Não, ele esquartejou uma mulher. Quer dizer, se uma mulher mata e esquarteja o marido, ela jamais vai ser perdoada. Se for um homem... Mas você está falando apenas da pior sobre as mulheres. Professor, você não assistiu essa série? Qual série? A da Elisa. Assim, existe toda uma questão voltada para as investigações deles. Né? E a ela chegar a esse ponto de matar o marido dela, não foi porque ela era uma psicopata, ou provavelmente não foi nada. Entendeu? Não foi do nada. Ela era golpista que queria fazer, assim, a inversa, mulher fatal. Ela tá nativa, né? E faz para isso. Enfim. Bom, de todo modo, essa questão toda, né, gira em torno dessa discussão sobre a abjeção, né? Como a discussão que ele... Eu diria assim, a segunda parte, o artigo tem mais de uma parte, né? Mais de 2 ou 3. Mas na segunda parte ele vai falar exatamente dessa relação interseccional entre sexo e raça e do encontro da teoria queer, que é exatamente a teoria queer, não só a teoria queer, mas o estudo de gênero de uma maneira geral, como sendo exatamente, eles vêm denunciar, tem uma parte que ela coloca isso, né? Vem denunciar essa condição. O termo que ela usou não é propriamente equilibrado, não sei qual foi o termo que ela usou, mas essa condição é permanente também não, deixa eu ver aqui. Não é contínua não, é uma condição perene, nem não é perene não, o pior que eu não estou encontrando aqui no texto. Bom, eu vou usar o equilibrado aqui, mas não é equilibrado, não. Uma certa condição do sujeito, que como se fosse assim, o sujeito normal, hegemônico, heterossexual, ele não tem problemas, né? Não tem descontinuidades, não tem, né? É uma... Tchau. E uma vez, e exatamente, é uma interrogação, a própria condição do sujeito. Uma vez que o sujeito se define como homem ou como mulher, isso estaria resolvido de uma vez por todas, né? Então, é uma discussão que, inclusive, do ponto de vista da psicanálise, não é assim. E, inclusive, para Lacan, o sujeito não é homem nem mulher. O sujeito não tem gênero, né? Quer dizer, a sexuação implica uma certa relação do sujeito com o gozo do corpo, em como ele encaminha
o gozo do corpo, como ele baliza o gozo do corpo. Mas, estruturalmente, o sujeito não é homem ou mulher. Entende? Então, essa condição identitária, ou a própria identificação do sujeito, ela não é estável. Acho que é estabilidade. Estáveis, pronto, o termo era esse. Né? Como se fosse uma estabilidade. Primeiro que estabilidade ninguém tem com nada, né? Especialmente com a identificação e com a condição sexual também não. Né? Então, a teoria queer vem interrogar essa condição supostamente estável, porque também vem questionar, o Butler também, Foucault também, essa ideia de uma essencialidade natural do homem ou da mulher. Ninguém acredita mais nisso. Não é? Quer dizer, acredita. Né? A ideologia... Não, eu digo assim... Não, gente, claro, entenda o que eu estou dizendo. Ninguém que eu digo no campo das teorias e do pensamento. É isso que eu estou dizendo. Ninguém... Só isso é o Bolsonaro, a Damares, a turma, né, de que existe uma essência masculina. Não, veja bem, não estou dizendo que não é um discurso dominante. Entende? Continua sendo um discurso dominante, hegemônico, dizer que homem é homem, mulher é mulher, o homem nasceu para mulher, a mulher nasceu para o homem e tal. Eles estão achando que está muito na ditadura. Não, claro. Mas... Discursivo, que estavam querendo impor. Porque veja bem, todo esse movimento de radicalização desse discurso, do meu ponto de vista, é um sinal do declínio do discurso. Entende? A radicalização, a superidentificação com esse discurso, né, que é um pouco a ideia da seita, né, que é mais ou menos o que... Eu queria o telefone confio tocando na mesma sala. Eu já disse isso para vocês, mas não custa repetir. O meu lado otimista quer crer o seguinte, de que esse... Se você levantou a mão de novo, vocês falem, porque aqui eu não estou vendo direito, porque estou sem óculos e estou... Porque a discussão aí, né, sobre a mulher, né, quando trouxeram Elisa Matsunaga, né, tem tudo a ver com essa outra parte do texto que fala sobre o desafio de uma analítica da normalização, né, quando fala que não somos iguais, de fato não somos iguais, não temos acesso aos mesmos privilégios, né, e aqui na página 12 vem falar sobre a importância de tornar visíveis os processos sociais que criam a diferença, né, e designam o lugar do outro. E aí, na página 13, vem falar também que o acesso é desigual ao poder, né? E isso criou as relações discriminatórias por parte do grupo hegemônico. As mulheres não fazem parte do grupo hegemônico, né? No livro As Memórias da Plantação, né? Até a autora faz um esquema de pirâmide, porque ela é uma autora negra, psicanalista também, e fala também do racismo que ela sofreu também dentro da universidade quando está fazendo doutorado. E aí ela coloca uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide está a mulher negra, depois, no outro degrau da pirâmide, o homem negro, depois a mulher branca, e no topo da pirâmide, o homem branco. Então, é muito óbvio como é que essa hegemonia se construiu, né? E como os que não fazem parte dessa hegemonia são deixados para morrer. Essa que é a verdade, eles são deixados para morrer, né? Exato, é exatamente isso, essa condição, isso que é a condição de abjeção, de que a necropolítica, o homo sacer, a tanatopolítica do Agamben, a necropolítica do Mbembe, né, ou a própria ideia de abjeção na Butler, no estudo de gênero, produzem, né? São seres abjetos e que são matáveis, isso não tem maiores consequências, né? Mas para isso, veja bem, para isso, eles precisam estar numa condição de não humanos. Né? É isso que o Boaventura chama de linha abissal. Estão abaixo do que o Boaventura chama de linha abissal. Existem ainda diferenças sociais, econômicas e tal, acima da linha abissal. Não é? Mas os seres que estão abaixo da linha abissal
são seres desumanizados. São tratados como sendo sub-humanos ou não humanos. Professor, teria alguma... Tudo fazendo a licença. Mas esses objetos, eu poderia fazer alguma relação com a caixa? Não, você pode fazer relação com a condição objetal, né, do sujeito. Pois é, mas com a condição legal também, tirada da cidade. Objetal no sentido do objeto com uma composição. A gente poderia fazer uma castração. E veja bem, a castração e cultura são operações simbólicas e, inclusive, produzem um reconhecimento do sujeito como sujeito desejante. Acho que não é a mesma coisa. Eu sei, mas abjeto, do modo que o Leonardo está falando, é epistemologicamente lacaniano. Na verdade, quem começa a falar disso nem é o Lacan. O Lacan até fala disso também, da abjeção. Mas a Butler, que era psicanalista também, lacaniana. Sabe quem fala também? A Arthur Pitt, né? Mas eu acho que Não, tudo bem, mas Kristeva fala muito disso, né? também, né? Que a Kristeva era uma psicanalista lacaniana, pelo menos frequentava o Alzheimer está pegando aqui. Tem outro autor, que é o filósofo do Feijão, Enfim, a temática não é propriamente lacaniana. Lacan termina trabalhando a questão da abjeção, né? Mas existe... Eu falei que essa interseção é complicada. Mas existem autores da filosofia, por exemplo, já vinham falando isso. Que dialeticamente, se você está o filósofo que o Lacan casou com a mulher dele, eram amigos. Sei. Hã? Bataille, exatamente. Bataille, por exemplo, trabalha muito essa questão da... A fofoca que o Lacan casou. Você vê, o Lacan casou com a ex-mulher do Bataille e a mulher do Bataille não podia trocar o nome. Entende? Você vê como é que ficava. Não podia tirar o nome. Porque nós estamos sujeitos a documentários mas veja, é um contraponto que me chama muita atenção e é de fato só que eu então, não é sensacionalista, não é de tudo. E aí, há um contraponto que chama muita atenção. Veja, como é que reconhece um corpo do marido? É que a linha de investigação parte de das insígnias. As roupas encontradas no matagal são roupas muito caras. É isso. Mulher pobre, mesmo sendo mulher, era muito pobre. De um campo. Né? Para ver como está bom aí. Sim. Quando ela vai trabalhar, ela sai da prisão e ela vai trabalhar, a sentença dela está rodada. Né? Então, eu penso, ela não é objeto só pelo fim que ela já chega, porque ela é alçada a um patamar de esposa dele, ela conta e rola. Ela é alçada a outro patamar peludo, perfeitor. Né? Então, assim, o que o documentário fala? Se inverte. Ela é objeto? Se é o mais Sim. Com certeza ele não ia ter o mesmo efeito, né? Se você mata uma mulher pobre e puta, as consequências, a condição dele, de um homem rico, ele certamente não iria sofrer as mesmas consequências. O documentário interessante porque mostra
Então, assim, para quem está de fora, vai ler a reportagem do Povo. Felizmente, eu assisti, né, o comentário, e é interessante porque eu só fui ver essa matéria depois que eu havia lido os textos. Então, de algum modo, importante passar de algum modo específico, mas existem ali elementos que vão solicitando que o fato novo pensa com mais a pessoa precisa pensar, né, na detalhe do isso, né? Tem uma coisa que, às vezes, eu acho que eu consigo entender isso. Por exemplo, na polícia americana, ou no sistema criminal, não foi dando muito suporte, com muita inspiração na mulher, quando ele vai, que é uma coisa, um pensamento que é o seguinte: depois que você entra no sistema prisional americano, é impossível você deixar de ser marcado por aquilo. Você não sai desse sistema. Para lá funciona um sistema muito mais extenso do que o nosso processo aqui brasileiro, porque aqui a gente não tem aquele acompanhamento que eles fazem, né? De ajuste judiciário e etc. Então, às vezes, me dá isso. E uma pessoa que ela é marcada pela via do poder, né? Que é essa coisa, por exemplo, a Elisa mais claro, lançou um holofote sobre ela, e aquilo é uma prisão, é que eu não sei marcando ela lá no resto da vida. É impossível você deixar qualquer caso que venha tirar essa marca vir à tona. Por exemplo, ela não usava mais funada, obviamente, para atender com ela usa o nome dela. Isso veio à tona. Olha, Ana é aquela ciclana, né? Então, não se preste atenção a isso. Então, é aquela coisa, uma vez que você tem a mão do poder sobre você, é necessidade do poder fazer com que aquilo fique pesando, tá entendendo? Eu estou entendendo o que vocês estão dizendo. Isso que eu acho que tipo assim, acontece com esses eleitos, por exemplo, a Dani Monstop. Ela não pode dar um passo porque não pode esquecer quem é Dani Monstop, né? Mesmo que ela criminalmente já possa ter feito a compensação dela com a sociedade diante do crime, há algo que permanece. E o resto nunca vai deixar de ser produzido ali, né? Para manter aquilo vivo. Vejam bem, imagine se a Matsunara ou a von Richthofen fossem negras. Sim. Entende? É isso que eu estou dizendo. Eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa. Eu não sei se elas estão abaixo da linha abissal. Eu não tenho certeza também. É outra coisa. Exatamente. O fato de serem mulheres traz esse efeito também, claro. Mas eu acho que estamos acima da linha abissal. Entende? É diferente você ser uma mulher preta, puta e pobre. Imagine. Né? É uma situação complicada. Né? E, então, é essa diferença que eu acho muito interessante, que vem dos estudos pré-coloniais, por exemplo, do Boaventura e tal, e que é importante a gente saber. Você fala do movimento. Porque mas ela, por muito tempo, eu trabalhei com ela há uns anos atrás, e a gente fez uns estudos sobre irmãs mulheres latino-americanas que fazem os estudos coloniais. Tem uma galera muito boa que fala de muita coisa legal, e vou passando uns textos muito bons. Não só para os leões, né? Os leões mulheres também. Acabei de ler o livro do Boaventura, então. Veja bem, voltando à questão da política, por exemplo, tem uma parte aqui do texto que ele coloca de uma maneira muito interessante, quer dizer, por que o marxismo é insuficiente? Porque o marxismo, não que o marxismo esteja errado, não é isso, mas ele é insuficiente, por exemplo, porque ele não considera a questão, ele até diz isso, né? Quer dizer, o atravessamento político e a condição política deixou de ser só o fato do sujeito ser operário, né? Ou proletário. O fato de ser mulher, ser homem, exatamente porque o dispositivo da sexualidade politizou
o corpo, a modernidade, né? Foucault mostra isso, né? De como o corpo foi criado na modernidade exatamente pela intensificação dos prazeres do corpo e, consequentemente, politizado e feito de fonte, inclusive, de prazer, de gozo e etc. Né? O Lacan diz coisa parecida. Uma coisa curiosa, em que na burguesia ocorreu uma repressão ao sexo, né? Normalmente se fala, né? E ele não, foi a produção do sexo, a intensificação máxima do sexo através do não pode fazer, não pode se masturbar, não pode desejar, não pode... A tese da história da sexualidade é essa. Já aparece na própria teoria feminista, assim, né? Sim. Mulheres que estavam, né, nessa teoria e trabalhavam, começaram a ver dentro do corpo estudiosos, dos próprios propósitos, que não tinha como continuar, que era insuficiente a palavra para ele. É insuficiente. Não é que a lógica marxista do capital e do proletário ela esteja equivocada, não se trata disso. Mas ela é insuficiente. Né? Quer dizer, o Foucault e Companhia Limitada, por exemplo, né, mostraram isso, que é necessário você pensar politicamente o corpo, o sexo, né, a raça, enfim. Né? Quer dizer, sociedade do controle. Total. Ser livre de todas as características do dia a dia e tal, e poder... Aumentando. Sim. É por isso que cada nós sabemos as produções, os consultores, das teorias que estão vigentes. Mas é Tchau, tchau. importante que a gente está fazendo essas distinções. E aí, professor, o que vocês estavam falando tem relação com a ideologia do branqueamento que está na página 14. Né? Sim. Fala da ideologia do branqueamento, que tinha como casal idealizado, né, um homem branco e uma mulher mulata, que na verdade a gente pode mais nem falar em mulher mulata, né? E aí fala desse recorte, né, do racismo. E aí quando o senhor fala que o marxismo é insuficiente, ele acaba deixando de fora isso, esse recorte da raça, que é tão presente no nosso país, que é um país miscigenado. E aí ele também faz uma relação entre o machismo e a homofobia, né? Que teria também relação com esse padrão desse casal, né? Que seria o homem branco, a mulher negra, numa tentativa de clareamento, pautado em formar cidadãos, homens brancos e heterossexuais, né? Que estariam dentro da norma. Exato. O discurso dominante se propõe a isso, né? Então, tudo que foge disso, é claro que nós temos hoje uma maior tolerância com relação aos desviantes, né? Entre aspas, chamados fora da norma e tal. Mas a ideologia dominante continua sendo uma lógica heteronormativa, heterossexista e etc. Né? Mas, como eu disse, eu terminei não dizendo o que eu ia dizer sobre essas convulsões de machismo e de, né, essa coisa não é nem isso, esses movimentos, por exemplo, que estão acontecendo no mundo todo, a direita e tal, Bolsonaro, Trump, essa turma toda, e as seitas religiosas, evangélicos e seitas e etc., a impressão que eu tenho, e aí eu confesso que isso me incomoda porque é uma coisa muito otimista da minha parte, geralmente o otimismo não é uma coisa que você precisa ficar divertido, mas a minha parte otimista acha que é uma última convulsão, né? Uma última, entre aspas, exatamente porque diante, por exemplo, de um declínio do patriarcado. Né? Quer dizer, como o pai morreu na modernidade, então você cria uma seita super identificada com o pai e eleva o pai à condição de ideal novamente, mas isso termina tendo um caráter de seita. Mas veja bem,
não podemos recusar que há um declínio do patriarcado. Ele continua aí fazendo estrago. Vamos lá, tipo, ela não dá pra gente. Eu acho que isso está sendo muito generoso. Por isso que eu disse que o meu otimismo tinha que ser advertido. Você dá uma última comissão, acho que não vai baixar muito agora. Eu acho que É. Não volta mais. Acho que fazer essa análise criticar politicamente, mas aí é que já não acho que vai ter que justamente criticar assim, essa tentativa de se agarrar e fazer uma análise é muito importante, porque assim, é uma questão de postas, e aí quando a gente vai tentar na teoria da psicanálise, Por isso que eu acho que é não separar a gente faz assim, tem esse micro, tem micro, né? E a gente vai tentando, eu acho que isso é isso mesmo. Eu ia dar um exemplo de falar que outra tipo de discussão até assim, cometeu um vídeo, eu vim falando com a passando com a Elisa no caminho, eu não sei se vocês viram um rosto do Cláudio Papai. Não sei se viram, mas pronto, depois que a gente veio, ele foi para o podcast. Como se eu fosse uma criança. Brincadeira. Vem devagarinho. Vou explicar para ele entender também. Ele foi para o podcast e ele era questionado sobre ele é um coach. É o nome dele, Thiago. É um do céu. Ele é um telefone, ele que fala besteira. Mas ele fala. Ele ensina a pegar a isso. Ele tem livro, ele tem revista. Tem um último sobre isso. Eu já me dentro dessa galera. Não faço mais. Ele vai questionado sobre várias questões. Você gosta de feministas? Não. Já até citei aqui umas, mas não gosto das feministas. Aí ele fala que ele gosta de uma mulher que é para mulher loura de olhos azuis. Mas assim, só meu gosto pessoal, nada racista. Não é racista. Aí ele vai. Você questiona para uma mulher que quantos homens ela foi para a cama? Se você questionar o tanto que ela falou, você multiplica por 2. Você prefere ir para a cama com uma mulher que foi para a cama com 100 homens ou com 0 homens? Eu prefiro com 0 homens. Tipo assim, ele faz um discurso, né? Que para todos nós, para mim, eu sou uma mulher branca, hétero, infelizmente, mas sou hétero, e solteira há 5 anos, mais 5 anos. E que sofro, no meu micro, pequenas coisas desse tipo, de tipo chamada mais para sair. Só um exemplo que pode ser besta para todo mundo, mas que eu passo por isso há muito tempo. Isso assusta as pessoas. Né? E os meus amigos chegam para mim, amiga, não? Hã? Eu estou falando de mim agora. Mas o vídeo foi relacionado a um homem que fala sobre esse tipo. Um homem que tem um clã. E aí eu estou lá no micro, que é a minha vida. O meu filho é o micro. Mas tem outra aqui. Esse homem está falando de um discurso escrachado. Um discurso que a gente acha ridículo. Mas que não é ridículo, porque eu passo. E a única não é que a gente acha ridículo, é que a gente acha que eu acho que a gente faz para isso, para cuidar. Então, assim, no meu micro, eu passo por isso nessas pequenas coisinhas que são isso. Assim, parece muito ridículo se chamar para sair. Por que eu não posso chamar para sair? Não pode. Meu amigo chegou, um amigo homem chegou e falou assim, não chama. Então, assim, professor, não chama, não expõe, não se expõe. Isso é se expor, gente. Então, até onde eu consigo ser uma mulher livre para dizer que sou livre, para dizer que sou feminista, para dizer que sou a favor de várias pautas e causas sociais, que não sou protagonista de todas, fico ali, olhando, mas assim, até onde que isso funciona? Né? Você tem que abrir mão você pensando. E aí, assim, até a Elisa disse, amiga, tu
vai que o homem que fica é o que gosta disso. Ok. Mas, gente, isso já devia. Não sei, existe um movimento desse cara, não sei se você viu. Não, vocês não podem, só um minuto, você não pode ter ingenuidade com isso e achar que porque vocês não gostam vai desaparecer. Por isso que é uma luta. Por isso que é uma luta. Não funciona assim. Entende? Claro. Agora, não, falei declínio. Eu falei mal, mas Não, declínio do patriarcado, isso é um movimento histórico que vem na modernidade. Não quer dizer que ele não esteja aí. Não teria nada a ver com o otimista. Não quer dizer que ele não esteja aí fazendo, causando seus estragos microscopicamente, inclusive, dizendo que a mulher não pode chamar um cara para sair, porque tem? Isso é. Gente, só uma coisa que eu queria falar. o nome do papai? Não, mas tem a ver com isso. Tipo assim, não, é porque, tipo assim, eu acho que uma coisa assim, que me faz pensar que isso que o pessoal está falando faz muito sentido é o fato de que quando a gente pega esse machismo de atualmente, esse machismo e essa misoginia de atualmente, a gente vê uma diferença muito grande em relação ao que a gente tinha antes, porque ela parte muito de um lugar de insegurança em relação à própria masculinidade. Né? Então, quando a gente pega esse rapaz aí de cantar e tal, e outros casos na internet que a gente tem também, né? A gente vê, tipo assim, inclusive em momentos que isso meio que explode, né? Tipo assim, uma insegurança muito grande, assim, desses homens, assim, em relação à própria sexualidade. Com fragilidade. Exato, em relação à própria masculinidade, né? Isso. Então, eu acho que... Então, acho que isso que o professor faz sentido, faz sentido, nesse sentido, sabe? Porque eles partem de um lugar diferente, sabe? Já partem de um lugar em que eu lembrei até do colóquio, sabe? Tipo assim, que nós pegamos uma palestra falando sobre isso, sobre a questão da violência de gênero, né? Sobre como que o imaginário masculino, a mulher, ela sempre está nesse lugar da demência do não todo fálico, do homem e tal, né? E como que isso está muito vivo no imaginário dessas pessoas. Nessa mesma linha, né? Essa semana saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, você pode digitar, que é o Homem Sigma, é um pouco desse tentativa de ressurgimento, né? E a fala que mais assim, chama atenção na manchete, ele falou assim, o pensamento dele assim, olha, eu olho para uma mulher, eu penso em chamá-la para sair, eu penso em convidá-la para tratar bem, mas eu também penso e acaba sendo deservada. Então, isso é o nível desse movimento, que é um movimento que tem milhões de pessoas que se dizem se identificar com isso. Elisa, é uma dúvida, sabe? Isso aí é como se fosse assim, então, confessando. Não, é o bem. Não. Eu estou perguntando, é uma espécie de liberação, né? Não. Por exemplo, esse homem que signa, que tem isso. Essa reportagem que fala dele é como se fosse. É uma outra pessoa que está muito atrás da criação. Mas veja bem, isso é um pouco. Só um minuto. Isso tem a ver com um certo discurso da transparência, que é uma ideologia das redes sociais. Apareceu uma cretina outro dia no Instagram, eu acho, dizendo, eu não gosto de pobre, é a minha opinião. Entende? É a mesma coisa. O cara pode dizer. Agora, o que eles declaram e confessam são sempre discursos ideológicos. Por que ele não declara as fragilidades e a divisão dele? Né? Diz, um cara desses diz, eu sou inseguro, já brochei tantas vezes. Ele não vai dizer isso. Entende? A divisão, ele não quer saber. Ele fala... Desse cara do trabalho. Aí tinha um cara que reagiu, aí eu estava falando só essa vez comentário. Como é que ele começou? Ele foi rechaçado por uma mulher mais velha, de 50 anos, loura, alta e com filhos. Conclusão, não quero, odeio mulheres altas, mais velhas, com filhos. E aí ele bota embaixo do olhar, os psicanalistas piram. É muito lógica ali a relação. Mas isso é muito americano, né? Isso é muito americano, porque o discurso americano, a psiquiatria americana, eles funcionam assim. O traumático é isso, uma mulher de loura, com filho e tal, lhe abandonou, aí você fica traumatizado. É a ideia ingênua da psicologia, da psiquiatria americana.
Diga. falar, fala. Você pode situar gente aqui, mas ela também anteriormente ou outro Ah, sim, não, eu acho que há um movimento. É claro que esses. é isso. Não se percebe. Não, veja bem, essas coisas não vão acabar de uma hora para outra. Agora, que existe um movimento que faz parte, inclusive, da própria estrutura discursiva histórica da modernidade, isso tem acontecido. Veja, por exemplo, em termos históricos, a minha geração, a gente, quando era criança e adolescente, nós não tínhamos amigas mulheres. Os homens não tinham amigas mulheres. Os amigos eram homens. Eu estudava em colégio que era só de homem, né? Depois, os colégios passaram a ser mistos. Entende? A alegria foi grande. Entende? Isso existia nas escolas. Olha, eu não sou tão velho assim, né? Isso década de 70, 60, 70. Entende? A minha geração, quando era criança e adolescente, não tinha amigas. Né? Meus filhos hoje, meu filho, por exemplo, 18 anos, meu mais novo, ele tem amigas. Amiga mesmo, amiga do peito. Do mesmo jeito que a gente tem, os homens tinham, né? Um amigo do peito, amigo que você conversa e bate papo. Mas bem, esse meu filho tem amigas, não é? Que é estranho para mim. Estranho, assim, isso não existia na minha época. Eu acho lindo. Mas é uma coisa que não acontecia. Então tem uma diferença qualquer aí que dá um certo otimismo. Né? Obviamente que todo otimismo tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Agora, que, por exemplo, essas coisas, elas continuam e ganham novas... Alguém colocou, acho que foi a Bárbara aqui, né? Isso ganha novas feições e novas formas. O que nós estamos descobrindo exatamente com os estudos de gênero, os estudos decoloniais, pós-coloniais, epistemologia do Sul e etc., todos esses estudos, é exatamente a gente poder ver essa população que está abaixo da linha abissal, que a gente não via. A gente achava que era pobre, simplesmente. Quando se muda o nome, definido do matriarcado, também acho. O medo é só quando se muda o nome, a gente fez uma espécie de localização de onde estão acontecendo jovens. Alguns jornalistas falaram disso, eu acho interessante. Obviamente, outras formas de poder vão ser significadas. Bom, claro. Mas nessa mudança de nome, tem. Porque, por exemplo, enfim. Silvio, diga aí, Silvio. Para a gente terminar, gente. São 3h05. Pois é, eu peguei o gancho aí, né, do que o senhor falou, que a cretina disse que não gostava de pobre, né? Aí, aqui na página 14, vem falar justamente disso, né, de que os processos normalizadores justificam o uso das diferenças como marcador de hierarquia e opressão. E aí, eu soube que agora existe uma outra palavra nova, que é o pré-faccionado, né? O que seria o pré-faccionado, né? Seria uma atribuição. Fechou o microfone, Silvia. Pronto. Ouviu até onde? Pré-faccionado, que é isso? Pré-faccionado, como se fossem pessoas que tivessem já uma tendência às facções. Isso é o quê? Isso é um marcador de opressão. Entendeu? Quando a polícia entra lá no Poço da Draga e a comunidade resolve fazer uma intervenção, quer fazer lambi-lambi, né? Lambi-lambi é aqueles cartazes que pregam no muro com a foto dos moradores e escrever: aqui só tem trabalhadores. Isso é uma intervenção diante de um contexto extremamente adoecedor, que é pautado também nessa hierarquia de opressão. Olha, lá na periferia existem pessoas pré-faccionadas. E no Meireles, na Aldeota, né, nesses condomínios chiques, onde é que estão os cartãozeiros, né? Eles estão lá também. Nas universidades, em todos os lugares, né? Porque é atribuído o mal, o ruim, o perigoso, né? Os corpos que precisam sofrer, os corpos pobres, periféricos, negros, as mulheres. É a mesma lógica essencialista de gênero, né? Você dizer que existe uma essência do homem, uma essência da mulher, ou dizer que existe uma essência de pobre. Né? Porque quando ela diz linguagem de pobre, ela está essencializando o pobre. O que é pobre? Né? Obviamente que ela não tem a mínima ideia, obviamente, mas tem uma ontologia aí, né, ideológica complicada. Né? Sim, aí no início da página 16 tem uma colocação muito importante, né, que é sobre a importância da revisão crítica
na teoria psicanalítica que elimine os pressupostos heterossexuais e eurocêntricos, né? Porque o Brasil, ele não é um país de desigualdade social, o Brasil é um país de injustiça social. Se hoje existe 1% da população que é rica neste país, é por uma questão de injustiça social, porque as pessoas trabalham, as pessoas estudam, elas fazem muito mais até do que elas podem numa tentativa de ascender. E o quanto elas não adoecem também diante desse processo, né? Enquanto um dá um passo, o outro tem que dar 20 passos para conseguir chegar. É uma questão de não ter acesso mesmo. Não somos iguais e a gente precisa de equidade. Exato. E, gente, precisamos terminar hoje, né? O papo foi bom, a discussão foi ótima, mas a gente continua. Na próxima vez tem outros textos, né? De repente retoma essas discussões aqui, tá bom? Vai. Tchau para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui. Oi, só. Ah, do Ambra. Deixa eu parar aqui. Ah, é.